Hoje em estúdio temos o orgulho de ter connosco a mulher que acabou de ganhar o Africa Eco Race na categoria de caminhão e ficou em 5º lugar na classificação geral. Insistir, persistir e não desistir é também o lema de Elizabeth Jacinto. Bom dia, Elizabeth. Bom dia, Viva. É uma honra tê-la connosco aqui na Juice Academy. Como é que é ser um piloto profissional e feminino? Não é fácil, acima de tudo, porque pratico uma modalidade que é uma modalidade bastante dispendiosa. Os desportos motorizados são reconhecidamente caros, não é? Como se costuma dizer. Portugal é um país pequeno e, portanto, as fontes de financiamento são escassas. E, por essa razão, torna-se verdadeiramente difícil criar as condições necessárias para correr. Eu, ao longo destes anos todos, tive sempre ao meu lado o Laboratório Medinfar, que me patrocinou com várias marcas, e isso permitiu-me, de facto, lutar pelo meu sonho e atingir os meus objetivos, que têm sido excelentes até agora, mas procurar alternativas é uma tarefa difícil. E, portanto, foi um projeto difícil de pôr de pé, mas que consegui realizar. Ser mulher é outra luta que se acrescenta, portanto eu acumulei as várias facetas, porque de facto os desportos motorizados são desportos que são vocacionados ou que têm sido praticados ao longo destes anos todos por homens, e nós vivemos numa sociedade onde as pessoas estão muito formatadas, vivem muito daquele estereotipo, isto é para homens, isto é para mulheres, e se vê alguém sair daquilo que se espera, as pessoas olham com uma certa desconfiança e não aceitam, porque de certa forma isso põe tudo em causa, não é? Põe as suas raízes em causa. Eu acho que o meu único mérito foi exatamente questionar por que não fazer corridas de moto, por que não fazer corridas de caminhão. Ao fazê-lo, provei que não há nenhuma razão para que uma mulher não possa andar de moto, ou não possa andar de caminhão, ou não possa participar em provas de competição, mas na realidade há um conjunto de, ao longo da minha progressão, ao longo da minha carreira, eu fui sempre sendo confrontada com vários pequenos obstáculos, várias pequenas adversidades, coisas muito subtis, muito suaves, que, como se costuma dizer, não matam, mas moem, vão chateando, vão-nos levantando problemas, vão-nos impedindo de andar ao ritmo que nós gostaríamos, vão-nos fazendo de vez em quando parar, dar 2 passos para trás, mas apesar de tudo, pronto, a minha atitude foi sempre aquela de lutar pelo meu sonho. Eu queria muito atingir o topo da classificação geral na categoria caminhão, queria muito ser reconhecida como um bom piloto e provar a toda a gente, ok, apareço nos jornais não por ser mulher no desporto de homens, mas por ser uma boa desportista e um bom piloto, não é? Ou uma boa piloto. E foi esse o meu objetivo durante destes anos todos e, portanto, fui ignorando, fui tentando dar a volta e fui tentando gerir com a inteligência as várias situações que foram surgindo. Naturalmente, se tivesse sido homem a praticar este desporto, tinha sido mais fácil, tinha conseguido chegar mais cedo ao topo, não tinha sofrido tantas contrariedades. Mas isso também faz parte da vida, é um ensinamento, portanto estamos cá para Temos para que ultrapassar as resistências, exatamente. não é? É isso. Mas isto, a Elizabeth, está já há 20 anos, correto? Sim, a minha primeira prova de competição em Portugal foi em 92, uma prova de campeonato nacional. De moto? De moto. E depois, em 97, estreiei-me numa prova em África. E o meu primeiro Dakar foi em janeiro de 98. Portanto, E quando é que deu o salto para o caminhão? O salto para o caminhão resultou do facto de eu chegar a um ponto em que me sentia um certo sentimento de frustração por não conseguir os resultados esportivos que eu gostaria de ter com a moto, não é? Porque, enfim, o facto de eu sou mulher, tenho um corpo de mulher, não é? Não tenho a mesma constituição física dos homens. Na realidade participava no mesmo tipo de provas, com o mesmo regulamento, com o mesmo tipo de percurso, com o mesmo tipo de moto e, portanto, para mim as coisas todas eram muito mais difíceis. Mas na realidade eu tinha que estar ali tac a tac com eles, portanto eu nunca consegui, fiz resultados espetaculares, passados estes anos todos, as raparigas que estão hoje a correr com motas muito mais pequenas e muito mais leves não conseguiram um nível que eu atingi, mas as pessoas de uma maneira geral não reconheceram os meus resultados esportivos, porque não era o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro da geral. E por essa razão eu senti alguma frustração por isso e houve um dia que eu optei por começar a ponderar a possibilidade de abandonar a competição. Demorei muito tempo a tomar a decisão porque tinha muita vontade de continuar. É uma atividade que eu gosto imenso e foi difícil aprender e fazer progressos e, portanto, queria continuar, mas ao mesmo tempo não tinha as condições adequadas para continuar a fazer progressos e ter uns resultados melhores. E andei-me imenso tempo até tomar a decisão e no dia em que tomei a decisão senti-me bem, o mundo ficou mais leve, como eu costumo dizer, respirei fundo
e pensei com os meus sonhos, espera aí, porque é que eu não faço de caminhão? O caminhão já tem mais equilíbrio em termos de, não é preciso aquele corpo tão físico. Exatamente, é menos exigente em termos físicos, embora em termos psicológicos é um veículo muito exigente, que é um desafio enorme. Na área psicológica são mais fortes que os Exatamente, homens. se calhar por isso eu consegui mais facilmente chegar onde queria chegar, porque de facto o caminhão é um veículo que nos põe à prova constantemente, que nos desafia, portanto é um veículo que não nasce para correr, é um veículo que nasce para andar aí a transportar carga devagarinho para estradas fora, e nós queremos transformá-lo num veículo de competição, a andar muito depressa, como se ele fosse muito leve, e não é o facto. Portanto há uma série de condicionantes da condução que temos que aprender, e os problemas pagam-se muito caros, portanto qualquer erro paga-se muito caro, e portanto nós temos de ter aquela atitude de perfeição, ou seja, não podemos tomar nenhuma atitude sem ter a certeza que ela vai ter um resultado positivo. Se eu tenho dúvidas que o caminhão sobe ou não sobe uma determinada duna, eu nem sequer tento. Vou à procura de uma onde tenha a certeza que ele sobe. Porque se por acaso ele não subir, o problema vai ser enorme. E, portanto, exige de nós uma perfeição e uma qualidade da decisão que às vezes puxa muito por nós, e é muito interessante também. Portanto, pronto, muitas das nossas pessoas que nos estão a ouvir são jovens que gostariam de estar numa situação empresarial melhor, de onde estão em controle. Portanto, a Elizabeth teve que começar tudo do zero com o caminhão. Exatamente. E teve que investir tempo e dinheiro para aprender. A minha única base era a experiência que tinha como piloto de moto, que em alguns lados foi favorável. Eu digo sempre que o facto, eu só consigo fazer bem o que faço com o caminhão porque eu tive a escola da moto, não é? A moto é um veículo muito exigente, nós estamos sozinhos, temos que enfrentar todos os problemas, temos que conduzir, navegar, resolver problemas mecânicos se eles surgirem, temos que estar ali preparados para tudo, enfrentar a solidão, enfrentar o cansaço, o não ser mais capaz de... nós temos que viver essas amarguras todas que a competição nos põe à prova, que nos obriga a viver. E quando se vai para o caminhão, o que é que tem? Tem uma situação em que vou sentada, não passo frio, posso comer quando quer e vou sentada, pronto, isso dá uma folga de energia tão grande que eu direcionei para a condução e me permitiu aperfeiçoar bastante em outras áreas e comecei a fazer progresso. É claro que o meu primeiro Dakar foi uma história diabólica, onde tudo correu mal, onde eu me sentia como um piloto de moto, mas estava a andar de caminhão. Então havia ali um conflito muito grande dentro de mim própria, onde eu sofria com os rapazes que via de moto completamente cansados, exaustos, que me vinham bater à porta do caminhão. Elizabeth, podes levar a minha moto no teu caminhão? Eu tenho que lhes dizer que não, mas parava. Eles pediam para levar a moto no caminhão? Claro. E podes fazer isso? Não se pode, mas toda a gente tenta. Toda a gente tenta, porque o cansaço físico quando se vai de moto é uma coisa não incrível. Há juízes pelo caminho a ver a situação, ou árbitros? Não, mas depois facilmente as pessoas percebiam, mas a pessoa quando está em estado de exaustão, de cansaço, que já não pode mais, ainda tem mais de 200 ou 300 km para fazer, a gente tenta tudo para aligerar o nosso sofrimento, não é? E portanto, essa é uma das tentativas. E antes disso, a Elizabeth, isto foi um hobby, não é? Era professora. Sim, ser um hobby, exatamente. Correto? Exato. Ok. Exato. E nós costumamos dizer aqui no grupo, ok, as pessoas têm dois medos. Têm medo de perder aquilo que já têm e têm medo de não alcançar aquilo que propõem, ok? De onde é que veio a coragem de dizer, ok, vou deixar aquilo que eu pensava que ia ser a minha profissão e vou apostar em algo que não sei o que é que vai acontecer? Ou seja, é muito engraçada a pergunta porque dei comigo a pensar, a refletir sobre os medos. O medo tem sido o meu grande companheiro ao longo destes anos todos e de facto eu tive que aprender a viver com medo e percebi que ele às vezes até era meu amigo. Mas o medo, estava a falar de vida, não? O medo das situações, quando estamos no terreno, o medo de fracassar, o medo de ter insucesso, o medo de cair, de magoar, o medo de pôr o caminhão numa má situação e não conseguir sair de lá. Excelente. Portanto, essas coisas todas lidam connosco e mexem connosco. Na realidade, quando nós aprendemos a lidar com o medo, nós conseguimos dar grandes saltos e dar grandes passos para a frente. Como é que se lida com o medo? O medo obriga-nos a ponderar as situações, a encarar todas as variáveis, a não nos atirarmos assim de olhos fechados para uma situação sem percebermos muito bem o que é que vai resultar daí. Obriga-nos a ser inteligentes, obriga-nos a ter bom senso, obriga-nos a pensar, a refletir sobre as coisas. Eu acho que isso é muito bom. Portanto, o medo não pode ser encarado como uma coisa muito negativa. As pessoas têm medo e lidam mal com ele. E, de facto, muitas vezes acomodam-se, não querem sair de uma situação em questão, que estão mal, não são felizes,
porque têm medo exatamente de enfrentar uma outra situação. Mas a verdade é que todos os problemas se resolvem, todas as dificuldades se ultrapassam. Eu vivi muitos maus momentos ao longo da minha carreira desportiva e os momentos em que eu fiz mais progresso foi exatamente os momentos que seguiram a viver essas más situações. Porque quando a gente faz tudo bem, quando eu termino uma boa prova, toda a gente dá os parabéns, toda a gente me felicita, não sabe o que está por trás, não é? Sou muito feliz, muito contente naqueles momentos e continuo em frente. Mas quando as coisas me correm mal, eu tenho que parar para ponderar, para refletir onde é que eu errei, o que é que eu fiz de mal, o que é que eu devia ter feito e não fiz, o que é que me faltou, refletir isso sobre mim mesma, as minhas dificuldades, os meus bloqueios. E ao fazer isso, eu descobri coisas fantásticas sobre mim própria e descobri a chave do sucesso numa série de situações e isso foi o que me fez progredir sempre. Ótimo. Portanto, isso para mim, se calhar, eu digo, só consegui assumir às pessoas que tinha muito medo quando andava de moto, depois de ter deixado a moto, mas acima de tudo era aquele medo de ir para as provas ou ir para as etapas e não voltar, ou pior do que isso, que era ficar numa cadeira de rodas o resto da vida. Eu tinha muito medo disso, mas isso fez com que eu fosse uma condutora muito mais concentrada e muito mais ponderada, não me deixava levar para o entusiasmo e se tinha um sinal de perigo 3 no roadbook, eu já abrandava não sei quantos metros mais cedo para garantir que ia passar ao pé dele ou passar por ele devagar, com segurança. Portanto, essas coisas todas são positivas, graças a isso ainda estou aqui hoje. Exato, e vai continuar. Portanto, não há que ter medo, é a conclusão. Não há que ter medo ou não há que deixar-se levar pelo medo, exatamente, não é? É isso mesmo. Porque a gente... Então, mas essa decisão de deixar ser professora e tomar essa decisão de, não, vou optar por uma situação nova... As coisas foram todas muito graduais. Tinha e, portanto, um salário fixo, tinha sim, a vida mais ou menos organizada, exatamente. não é? Eu vou explicar. Quando cheguei a esse ponto, as coisas já estavam a cair maduras, como se costuma dizer. Ou seja, eu comecei por andar de moto como um hobby apenas, comecei a fazer corridas e continuei sempre a trabalhar. E a certa altura fiz o meu primeiro Dakar, o meu grande desafio era terminar aquela prova. Mas já continuava como professora quando fez o primeiro Dakar? Continuei sempre a dar aulas e na segunda edição em que participei voltei a desistir porque o motor da moto partiu. Portanto, eu estava convencida que eu era a super mulher, o único problema era que as motas não prestavam e, portanto, eu é que estava ali pronta para atingir o meu objetivo e para trabalhar para isso. Mas percebi que, se calhar, como tinha já tentado 2 vezes, comecei a ficar com receio, com o tal medo de não conseguir, de facto, atingir o meu objetivo e tomei uma opção que foi dizer assim, bom, vou deixar as aulas, vou pedir uma licença sem vencimento para me dedicar, para me preparar melhor, porque eu tenho que conseguir fazer o Dakar de moto. Então pedi uma licença sem vencimento para fazer o meu 3º Dakar, as coisas voltaram a correr mal e eu voltei a pedir. Voltaram mal, não correram mal, pronto, que correram bem, eu ganhei a taça das senhoras, cheguei ao final, mas a Dakar naquele ano teve menos 4 dias e as pessoas davam-me os parabéns e diziam parabéns Elizabeth, foste fantástica, conseguiste terminar o Dakar e ganhaste a taça das senhoras, mas depois davam-me aquelas palmadinhas das costas horríveis a dizer assim, tiveste sorte que o Dakar este ano teve menos 4 dias. Portanto, eu parti para o meu 4º Dakar também com uma licença sem vencimento, e pronto, depois saí hipótese a partir daí de abandonar a competição e eu voltei às aulas, voltei a trabalhar e veio aquela ideia louca do caminhão e eu comecei sem querer a dar os passos na direção do meu objetivo e quando dei por ela tinha as condições todas preparadas para fazer o Dakar de caminhão. Fiz a primeira edição, mais uma vez com uma licença sem vencimento e percebi que conseguia reunir as condições para continuar a correr de caminhão. Aí voltei a pedir mais um ano. E a certa altura percebi que não podia pedir mais 3 anos seguintes de licença e vencimento, tinha que arranjar uma situação que me permitisse fechar essa porta, não dar aulas e dedicar-me a 100% à competição. Portanto, quando chegou esta fase, eu já tinha ido aos poucos saboreando o que era não ter um ordenado fixo e ter que dar a volta por outro lado. E portanto já não foi assim uma situação chocante, foi mesmo dizer assim, não, é mesmo isto que eu quero, vale a pena correr riscos, vamos a isso, pronto, de certa forma tenho as costas quentes porque o meu marido tem alguma segurança em termos monetários, portanto dá-me uma certa abertura para eu estar um bocadinho mais à vontade nessa área. E ele sempre o apoiou? Sempre, portanto tudo o que nós fizemos juntos, desde o princípio, comprámos a primeira moto juntos, foi uma moto após 2,
começámos a fazer os primeiros passeios, depois ele já comprou uma moto maior para ele, porque a minha era uma 125, e os homens não andam de 125. Depois fizemos a primeira prova de competição juntos, fizemos a segunda, depois aí chegámos à conclusão que havia dinheiro para tudo, desde correntes, camalheiras, inscrições nas provas, mas não havia dinheiro para o supermercado, e aí optámos por parar, refletir, e então nessa altura ele chegou à conclusão que de facto não tinha, provavelmente ele teria menos possibilidade de conseguir patrocínios do que eu, então fez a opção de deixar de fazer corridas e apoiar-me, foi aprender a fazer mecânica, e eu, como rapariga, por ser diferente num desporto que era acima de tudo masculino, comecei a bater algumas portas para conseguir algum dinheiro, e pronto, isso permitiu-me continuar no mesmo hobby os dois. Eu fazia as corridas, ele dava-me apoio, e treinávamos juntos, e portanto, e foi assim que as coisas foram seguindo, até ao momento que o dinheiro era pouco, eu comecei a tirar peças da moto dele, ele começou a deixar de poder andar de moto, e portanto as coisas depois começaram a tomar um rumo um bocadinho diferente. Então, e pronto, muitas vezes as empresas e etc, como é que é trabalhar com a família? Não é fácil? fácil, porque é 24 horas por dia e não há... O Quando um está a não é? tentar a desligar, descansar, está o outro a vir com um problema, e a gente não faz ali 8 horas de trabalho, é as 24 horas. Imagino que se acorda à meia da noite, estamos connosco a falar sobre os assuntos que nos atormentam. E portanto não é fácil. Por um lado, somos duas pessoas muito diferentes, que nos complementamos muito, e por isso fazemos uma equipa melhor, não é? Porque nos completamos. Por outro lado, houve uma altura que sentimos a necessidade de procurar um hobby que fosse um escape, quando o todo terreno deixou de ser um hobby. Nós decidimos que precisávamos de momentos da vida em que não se falasse, porque as pessoas só veem a parte boa, mas a preparação das corridas implica muita ansiedade, muito stress, muita dificuldade. E então nós fomos aprender a fazer mergulho recreativo, e vamos os dois para baixo d'água, o Jorge fotografa, lá sou eu que lhe dou assistência, sou eu que navego, e pronto, temos assim um escape, estamos uma semana a fazer mergulho ao longo das férias, e esquecemos que o mundo existe, e é muito bom. E então, isso, estando debaixo d'água, não estão a falar ou a discutir? Exatamente, ora aí está. É esse o grande mérito. Isso ajuda a desconectar, é isso? Exatamente, é. Vou ter que experimentar levar a minha mulher para fazer mergulho. É um mundo completamente diferente, e de facto assim não estamos a gritar um com o outro. Muito longe da realidade. Muito bem. E pronto, o nosso grupo é especialista em aquisição de clientes. E costumamos dizer, nós somos especialistas em bater às portas e encontrar clientes, não é? Quando falou agora de bater às portas, foi fácil? Com quantas portas teve que bater até conseguir o primeiro patrocínio? Não foi nada fácil. Não foi nada fácil. Não é tocar uma porta e dizem logo que sim? Não? Eu tive anos e anos e anos a contactar empresas, a mandar propostas de patrocínio. Portanto, veja, eu comecei a correr, fiz a minha primeira prova no Campeonato Nacional em 92, fiz o meu primeiro Dakar em 98 e consegui ter o primeiro apoio da Trifan 200 em 99, apoio esse que depois continuou ao longo de muitos anos. Portanto, durante todo esse tempo, eu andei a bater a todas as portas a tentar arranjar dinheiro para correr. E vivi situações das mais incríveis que se possam imaginar, das pessoas não nos levarem a sério, não nos dizerem logo na cara, olha, não estamos interessados, parta para outra, não começarem a adiar a resposta, não dizerem. E eu vivi situações incríveis. Eu posso lhe dar um exemplo, que é o exemplo mais caricato que eu vivi, de uma senhora a quem eu telefonei, falei com ela, ela concordou que eu lhe mandasse uma proposta de patrocínio, telefonei-lhe da data combinada para perguntar se ela tinha lido, o que é que achava, qual era a perspectiva da empresa em relação à minha proposta, e ela dá-me uma resposta do género, sabe, Elizabeth, não vamos poder patrocinar porque a nossa estratégia de marketing este ano só está vocacionada para desportos motorizados. Eu fiz uma pausa, pensei um bocadinho e respondi, mas a minha modalidade enquadra-se perfeitamente nos desportos motorizados, porque eu faço todo o terreno de mota. Faz um silêncio do outro lado e ela diz, pois é, olha, desculpe, mas não se enquadra. Pronto, vocês tirem as vossas conclusões. Quer dizer, ela não estava a ouvir nada que lhe estava a dizer, não é? Nada, nem parou para pensar, nem percebeu o que é que tinha na mão e portanto, isto só para dizer que foi esta a reação que eu tive das pessoas durante muitos anos. Eu tinha tardes que eu tirava para fazer contactos com as empresas, telefonar,
mandar propostas, e depois havia alturas em que eu pensava assim, não, agora tenho que parar, porque me começava a sentir frágil, começava-me a sentir insegura. Levar com tantos nãos, não é? Exatamente. E isso mexia muito comigo e deixava-me muito fragilizada, porque eu acreditava muito no meu projeto, achava que conseguia fazer uma coisa fabulosa, que conseguia fazer o Dakar de moto, queria muito fazê-lo, e as pessoas não me levavam a sério, nem acreditavam em mim, e tratavam-me assim às vezes de uma forma que me custava imenso, mas pronto, eu não tinha outra alternativa. Qual era a minha alternativa? Ou ficava em casa, ou ia bater às portas para arranjar financiamento. E foi o que eu fiz durante muitos anos. Porque, usando esse exemplo, não é? Até aquele momento as pessoas não sabiam o potencial da Elizabeth Jacinto, ok? Sim. Era só o que lhe estava a dizer. Exatamente, eu também compreendo as pessoas, porque eu era muito franzina, pesava 54 quilos, ia fazer uma prova que era considerada uma prova só para homens de barba rija, a minha moto pesava 200 quilos, portanto ninguém acreditava que eu fosse conseguir fazer, não é? Mas eu acreditava seriamente que conseguia chegar ao fim e que era uma aposta que eu ia conseguir ganhar. E esforcei muito por isso e, portanto, de certa forma, encarei também como um desafio o facto das pessoas não acreditarem em mim e se calhar deu uma força suplementar para eu conseguir continuar a ultrapassar barreiras e aí ir por aí fora até conseguir o meu objetivo. Porque a maioria das pessoas, muitos deles, se calhar, não estão contentes com aquilo que estão a fazer, mas têm medo de dar aquele salto. Área de vendas, ok? O que é que, pronto, a sua expertise é na parte de estar ali a pilotar a situação. Mas se não há vendas por trás, fica difícil fazer a sua parte, não é? Claro. Até porque, no fundo, eu acabo por acumular todas as tarefas dentro da equipa, faço um bocadinho de tudo, a mecânica não está ao meu cargo, naturalmente, mas passo muitas horas na oficina com o mecânico para lhe dar apoio, para o ajudar a resolver uma série de problemas e, portanto, depois tenho não só a parte da angariação de patrocínios, que continuei sempre a tentar procurar situações melhores e alternativas e complementos, etc, etc, mas também depois a outra parte da questão, que é dar o retorno aos patrocinadores e fazer com que eles se sintam recompensados no investimento e, acima de tudo, fazer com que eles encarem o patrocínio como um negócio, que é bom para eles e que é bom para mim. Correto. E essa é uma das grandes dificuldades, porque em Portugal nós não temos uma mentalidade que valorize o desporto e as empresas não encaram o desporto como um investimento que lhes pode trazer grandes contrapartidas. De uma maneira geral, é dinheiro a fundo perdido, o que não é o caso. Portanto, se calhar uma história como a minha é mais marcante para as pessoas e se calhar faz com que um produto se venda mais do que um anúncio de televisão que se calhar custa o mesmo ou mais do que o meu patrocínio e que as pessoas no meio de tantos rapidamente esquecem e que não lhes vai trazer aquele volume de vendas ou aumentar o volume de vendas como eles gostariam. Portanto, eu acabo por ter todo esse tipo de trabalhos, mas confesso que a parte de bater às portas, procurar patrocínios, se calhar é de todas aquelas que é mais difícil para mim de fazer. Eu acho que é para todos, não é? Mas é aquela que nos, depois de ter sucesso, nos autoriza a fazer aquilo que, claro, que nós gostamos de fazer. Eu digo, eu gosto imenso de correr, é o meu desafio, é o meu sonho e pago o preço que tiver que pagar para conseguir condições para correr e, portanto, isso tudo faz parte do trabalho que eu tenho que fazer por trás para ir para as corridas e ter aqueles dias de gozo, satisfação de andar lá a competir com as outras equipas e vir para casa com o peito cheio dizendo ok, eu com uma estrutura mais pequena, com um orçamento mais pequeno, com um caminhão que não é um caminhão de competição à séria, consegui fazer resultados tão bons ou melhores que outros que tinham orçamentos mais altos e melhores caminhões e equipas maiores e, portanto, isso é uma coisa que me dá uma satisfação muito grande. Acima de tudo, o desporto tem sido uma luta comigo própria, onde eu tenho conseguido sempre sair vencedora e sempre me dado muita satisfação. Acho engraçado essa frase que acabou de dizer, pago o preço que for necessário para conseguir fazer aquilo que eu tenho paixão por fazer. E há muitas pessoas que gostariam de perseguir a sua paixão e os seus sonhos, mas não estão dispostas a pagar o preço. E por isso é que eu gosto de fazer estas entrevistas, porque as pessoas acham que, olha, aquela pessoa está ali no pódio, ganhou medalha de ouro, ou tem aquela empresa de sucesso, mas não sabem o preço que tiveram que pagar por trás para lá chegar. E se estiverem dispostos a pagar esse preço, claro, também estão dispostos depois a receber a medalha, não é? Eu costumo dizer que nós temos sempre que trabalhar muito. Quando nós temos o nosso sonho, quando nós acreditamos nele, quando nós estabelecemos o nosso objetivo muito bem definido, às vezes a vida parece que há milagres, parece que as coisas se proporcionam, mas o milagre não acontece se nós não trabalharmos muito, se nós não nos empenharmos
se nós não nos dedicarmos, ficar sentado de cadeira à espera que as coisas aconteçam, dificilmente as coisas acontecem. Nós temos que arregaçar as mangas, dar o primeiro passo, dar o segundo e dar o terceiro, porque se nós não dermos o primeiro, nós não damos o segundo nem o terceiro. E as coisas fazem-se passo a passo, não é? As escadas sobem-se de grau a degrau. E à medida que nós vamos subindo, nós vamos vendo mais longe, não é? Vamos estando mais altos, mas o horizonte é maior, nós queremos, a ambição também se torna maior. E isto é uma conquista que se torna muito gira e que nos leva sempre cada vez mais longe. Mas passa sempre por... Mas temos que dar um passo na frente para encontrar esse caminho, não é? O primeiro passo, exatamente, mas esse passo consiste normalmente em nós trabalharmos muito bem, trabalharmos com muita qualidade, não é, como eu costumo dizer, trabalhar para aquecer, é trabalhar por um objetivo muito bem definido, que estipulámos antes, trabalhar com muita qualidade, de uma forma bem planeada, bem organizada, bem estipulada à partida, ponderando muito bem os prós e os contras de cada situação, e só dessa forma é que nós conseguimos ir construindo a pouco e pouco o edifício que nós queremos construir. E agora, com provas dadas, a Elizabeth é mais fácil bater às portas para ter patrocínios. Eu espero que sim, porque acho que vou entrar outra vez nessa fase, Ok. de procurar patrocínios, porque eu gostava de continuar a correr e estou nesta fase, numa fase de iniciar um novo ciclo, de iniciar um novo projeto e vou ter que bater a novas portas para conseguir as condições necessárias para continuar a correr. Portanto, espero que agora o facto de ser mais conhecida, ter dado provas, das pessoas perceberem que eu consigo fazer, que as coisas sejam um bocadinho mais fáceis. Tem que ser mais fáceis. Há um aspecto que nós não mudamos, é a mentalidade que os portugueses têm em relação ao desporto, que é o de não levar o desporto a sério, nem considerar como uma ferramenta muito útil, quer em termos publicitários, quer em termos de formação dos jovens, e não se entendem as coisas dessa maneira. É o facto de ser um país pequeno, onde as empresas não são assim tão grandes ou não têm um mercado tão grande e, portanto, isso também torna as coisas um bocadinho mais difíceis, mas eu não perco a esperança e agora vou de novo começar a luta. Vamos tocar às portas, que é aí que a gente tem sucesso. O que é que temos que fazer para ver a Elizabeth ganhar o Dakar? O Dakar... Só por curiosidade, um preço suposto de quem ganha um caminhão que tenha no Dakar, que orçamento é que tem, por exemplo, a última pessoa que ganhou a última edição? Eu não tenho bem a noção de quanto é que se gasta para fazer um Dakar, mas gasta-se bastante mais do que fazer um Africa Race. Quando o Dakar foi anulado em Portugal, nós fomos todos para a América do Sul com o entusiasmo de fazer o rally num outro continente, e eu cheguei lá e encontrei um rally com características absolutamente diferentes daquelas que tinham um rally que me incentivou a lutar e a trabalhar tanto e a fazer sacrifícios e a pedir empréstimos para participar. Portanto, achei que aquele não era o rally que me tinha desafiado e por essa razão eu achei que não era um rally que valesse a pena. Fui um ano, não voltei mais. Portanto, percebi que havia uma outra organização que tentou reproduzir o Dakar em África, como ele era antes, que se chama Africa Eco Race, o rally, que é exatamente aquilo que era o Dakar antes, o mesmo tamanho, os mesmos países, as mesmas etapas, o mesmo tipo de percurso, o mesmo regulamento tal e qual, só que ao não ter o mesmo nome não tem o mesmo prestígio e as pessoas não encaram o Africa Race como o Dakar que era antes, porque o Dakar continua a existir na América Latina, mas agora com um formato completamente diferente, é muito mais pequeno. O Africa Race teve mais de 2.000 km do que o Dakar. Uau. O Dakar está cingido a um só país, portanto já não é aquele rally que as pessoas têm ainda na imagem, que ganhou aquela imagem de marca durante tantos anos. E por essa razão eu não me sinto entusiasmada para voltar, portanto, seja qual for o preço, não me entusiasmo. O Dakar não? Não. Ok, então é o Eco... O Africa Race, que é aquilo que de facto era o Dakar desde o passado. Ok, muito bem. E aqui na Juice Academy nós valorizamos muito mulheres empresárias, porque já tivemos várias que passou por aqui connosco. Espera ser um exemplo para as mulheres? Eu gostava de ser um exemplo para as mulheres. Eu costumo dizer que, se calhar, de todo o esforço que desenvolvi ao longo destes anos, o que é que fica realmente? Eu acho que, se calhar, a única coisa que fica é o exemplo. O exemplo que pode incentivar as mulheres a olharem para si de uma forma diferente, a ponderarem as suas capacidades com um olhar mais objetivo e a abrir as mãos a um desafio que elas próprias queiram enfrentar. Normalmente, nós, mulheres, temos uma educação que reforça muito aquele sentimento de insegurança, de dependência, de incapacidade, e por isso nós
achamos sempre que esta tarefa, eu não sou capaz, eu nunca seria capaz. E às vezes é uma grande mentira, nós mentimos a nós próprios, porque se calhar é muito mais cómodo eu ficar aqui sentadinha no sofá do que pegar uma moto e dar trambolhões para o meio da África e magoar-me e essas coisas. Mas de facto, apesar de eu dar trambolhões, aquilo que eu aprendo, aquilo que eu evoluo, aquilo que eu percebo que sou capaz de fazer, dá-me uma satisfação muito grande e compensa. Portanto, eu acho que no meio disto tudo, eu gostaria, se calhar, acima de tudo, de ser um exemplo que incentivasse as outras mulheres a olharem para elas com outros olhos e que lhes desse a força necessária para desenvolverem o trabalho necessário para pôr de prática o seu projeto e atingir o seu objetivo e realizar o seu sonho. Todos os sonhos se realizam. À parte de mulheres, eu também vivi muitos anos, voltei para Portugal, gosto muito de Portugal, adoro este país e acho que tem um potencial espetacular, mesmo sendo pequenino, já damos cartas em muitas áreas, não é? E o que é que diria aos portugueses? Os portugueses às vezes também sentimos aquela falta de confiança em nós próprios, não é? Sim, de uma maneira geral, eu acho que sim, nós ainda temos aquela mania de pensar tudo o que vem de fora é que é bom, tudo o que é estrangeiro, por isso eu dizia, se eu não fosse portuguesa, se calhar tinha muito mais créditos do que aquilo que tenho. E de facto falta-nos exatamente isto que o desporto nos dá, que é aquela segurança emocional, dizer assim, eu sou capaz, eu consigo fazer, eu sou forte, eu sou boa nesta área. E nós portugueses precisamos um bocadinho da nossa autoestima, um bocadinho mais alimentada, para nos sentirmos mais fortes. Eu acho que nós portugueses temos qualidades espetaculares, somos um povo realmente, se calhar eu diria único, atrevo-me a dizer isso porque já viajei muito, já contactei com outras pessoas, mas muitas vezes caímos no erro de não nos valorizarmos a nós próprios e não darmos a mão a quem está ao nosso lado, pronto para subir mais um degrau, que depois ele próprio nos pode dar a mão a nós para nós subirmos o outro degrau a seguir e irmos juntos por aí fora. Portanto, às vezes somos um bocadinho individualistas, um bocadinho egoístas e se calhar não temos aquela visão na construção de grandes projetos que poderíamos ter. Por isso temos todos que aprender muito e eu digo sempre que o desporto é uma ferramenta fundamental que poderia ser utilizada na formação dos jovens, porque um jovem que pratica desporto de uma forma séria, quando chega à idade adulta, ele é muito melhor profissional. E se for por aí perguntar a todas as pessoas que são bons profissionais, há uma coincidência, as pessoas que praticaram desporto quando foram jovens, e eu acho que Portugal tem que parar para pensar um bocadinho no assunto e criar condições para a prática do desporto de uma forma mais séria. É isso que nos falta. Sem dúvida, eu acho que o desporto é um exemplo para tudo. Nós aqui na empresa costumamos dizer que isto é um desporto, somos uma equipa, não podemos abandonar, temos que ter um sistema, um produto, temos que ter uns objetivos, temos que ter metas e é engraçado porque... a gente senta aqui na empresa, às vezes fazemos aí um joguinho de futebol com o pessoal e eles estão ali a perder 2-0, vamos embora, vamos ganhar isto, etc, não é? E às vezes depois na própria empresa, na própria situação, quando há alguma resistência ou algum obstáculo, eu não sei fazer isso, ou isso não é para mim, ou nunca me ensinaram a fazer isso. Mas no desporto não temos essa atitude, não é? Na realidade, os princípios que se aprendem no desporto depois aplicam-se à nossa vida, ao nosso dia-a-dia. Eu quando terminei o Dakar de moto, o último ano foi extremamente difícil, eu fui em condições muito más. Eu acabei com aquela convicção de dizer assim, eu agora faço na vida tudo o que eu quiser, porque eu fiz o Dakar de moto. O que é que querem que eu faça? Eu faço, sou capaz. Portanto, eu não tinha a mínima dúvida, qualquer desafio, eu estava à altura dele. E, portanto, todo o método de trabalho que se desenvolve no desporto, toda a forma como o desportista encara a sua vida enquanto desportista, esses princípios, quando aplicados ao nosso trabalho, ao nosso dia-a-dia, permitem-nos vencer constantemente nas nossas pequenas coisas no nosso dia-a-dia. E é uma aprendizagem que nós aplicamos noutras áreas. E isso é muito bom. Portanto, eu comecei a praticar desporto, a minha primeira prova de competição eu fui-la com 27 anos. Portanto, era uma mulher adulta, uma mulher formada, tinha a minha profissão, o meu trabalho, tinha a minha personalidade e eu percebi todo o aporte que o desporto me deu. Tudo aquilo que eu mudei. Eu fiz uma transformação enorme na minha maneira de ser, na minha maneira de estar, na minha maneira de encarar o mundo, na forma como eu me encarava a mim própria. Fiz imensos progressos como pessoa e tornei-me uma pessoa muito melhor, muito mais capaz, muito mais segura, com capacidade para coisas que eu antes achava que era impensável para mim. E, portanto, eu acho que a todas as pessoas eu aconselho, nem que seja a brincar,
que começarem uma atividade esportiva, porque no mínimo ela é muito boa para o stress. Sem dúvida, nós aqui, quando fazemos esses joguinhos de futebol, a gente vê quem é que realmente está com força de vontade, claro, de resolver e quem é que tem garra, não é? E como é que se prepara fisicamente para uma prova destas? Vou ao ginásio todos os dias. Todos os dias, quantas horas? Ao longo de todo o ano, faço 2 horas de exercício físico por dia. Ok. Sempre, portanto, a minha manhã começa sempre às 11, porque entre as 7h30 e as 9h30 estou no ginásio, depois chegar a casa, tomar um pequeno almoço, tomar ducha, aquelas coisas, e só a partir daí é que eu começo com as outras atividades. Mas é um investimento que eu faço na preparação física, que eu acho que é um investimento muito sério e que me tem dado muitas mais-valias. Ou seja, os rapazes acham que já nascem fortes, não é? Eles são ensinados desde crianças que são fortes, as raparigas não. Então eu investi na minha preparação física, vou para as corridas muito mais forte e portanto para mim o cansaço chega mais tarde e lido melhor com o cansaço e com isso tudo muitas vezes quando há uma equipa que por qualquer razão entende-me não me há de deixar ultrapassar e eu não consigo e vou ali atrás dele durante horas a fio, quilómetros a fio, quando se começa a chegar ao final da etapa, eles começam a ficar cansados, aí é mais fácil para mim ir para a frente. Aí é que aparece a Elizabeth a passar pela esquerda. Pode-se ultrapassar pela direita? Não, no terreno vale tudo. No deserto, esquerda, direita, pode-se passar por qualquer lado. E como é que se prepara mentalmente ou psicologicamente? Pois eu nunca não tenho um método específico. O que acontece é que eu comecei a fazer corridas já há muitos anos e ao longo dos anos fui obrigada a confrontar-me com as minhas dificuldades e com os meus obstáculos, como eu costumo dizer, com os meus macacos de sótão, e tive que a pouco ir resolvendo. E acima de tudo eu percebi, se calhar foi isso que mais me ajudou, percebi que a grande parte dos meus problemas estavam só em mim, quer dizer, eles não eram reais, eram da minha imaginação, eu não ser capaz de fazer isto ou aquilo. Se eu me propunha fazer e disse não, tenho que fazer, e fazia, então por que razão é que eu havia de pensar que não era capaz de fazer? Portanto, eu comecei a perceber que eu própria conseguia ultrapassar os meus obstáculos. E depois tive sempre ao meu lado o meu marido, o Jorge, que quando eu fraquejava, ele era capaz, com muita graça, de me provar por A mais B que eu iria ser capaz de fazer qualquer coisa, com todo o raciocínio lógico. Eu, como sou uma rapariga lógica, achava que ele tinha razão e que ele dava-me assim um voto de confiança para eu me atirar para a próxima prova. Por exemplo, quando decidi fazer a minha primeira grande prova, que era a Baja de Aragão, que era 800 km, fazer 800 km ou 600 km num dia, que era uma coisa extremamente difícil, ele conseguiu provar-me com toda a lógica e bom senso que eu era capaz de ser capaz e, portanto, deu-me sempre assim um incentivo muito grande e foi-me ajudando a resolver os meus problemas todos e pronto. E depois, ao longo dos anos, vivendo situações difíceis e tirando conclusões delas, fui-me tornando mais forte e mais capaz para enfrentar cada vez mais outras situações difíceis. Eu acho que a Elizabeth tem o mesmo lema que temos aqui no nosso grupo, que é insiste, persiste e não desiste. Ora, exatamente, rima e soa muito bem. Não é? E falando disso, alguma vez houve uma situação que você disse que queria mandar o caminhão para fora, nunca mais quer ver o caminhão na minha vida? Alguma situação onde teve que ali respirar a fundo? Não, com o caminhão não. Eu quando fazia o campeonato... Ou com a moto, ou com o marido. Quando eu fazia o campeonato nacional... eu, em todas as provas em que participava, tomava a firme decisão de que era a última, que nunca mais voltava. Sempre, era incrível. E depois terminava a prova, comia, descansava, sentia-me bem, depois olhava para os resultados esportivos e eu pensava, eu que não era capaz de fazer nada, fiquei à frente daquele e daquele, que afinal conduzem muito melhor que eu fiquei à frente, ficava toda entusiasmada e lá ia eu para a próxima. A partir do momento em que se pôs o desafio do Dakar, aí... Mesmo nas situações mais difíceis, mesmo nos momentos em que eu mais sofria, nunca essa hipótese se pôs. Nunca. Nunca abandonar. Foi sempre ultrapassar as situações, o que é que eu posso fazer para resolver o problema, o que é que eu posso, onde é que eu posso ir buscar recursos, onde é que eu posso dar a volta a esta situação, que pessoa é que me pode ajudar, e sempre por aí fora. Dos outros atletas que conhece ou dos outros adversários que tem, é uma característica do vencedor tirar da cabeça, não abandonar? Eu acho que sim, porque é muito tentador abandonar, não é? Quando a gente começa a sofrer e o corpo começa a não conseguir mais, começa a questionar, a cabeça começa a pôr questões. E eu lembro de, em cima da moto, viver grandes dilemas, onde eu dizia a mim própria, para, tu não estás em condições de continuar, tu vais cair, vais-me magoar. E depois eu respondia, não, eu tenho que continuar, só faltam 60 km, imagino.
tens que 60 km não custa nada, vamos lá. Não, tu não estás em condições, tu não estás a conduzir bem. Pronto, e este dilema gera-se connosco próprios e, portanto, nós temos que ser muito fortes para conseguir ultrapassar o nosso cansaço e lidar bem com estas situações. Eu lembro uma vez estava com o Carlos Lopes, eu também estava a fazer alguma corridinha, e ele dizia que quando começou a fazer uma maratona todos os dias. Eu às vezes corria 4 ou 5 km, o dia seguinte estava arrebentado. E perguntei-lhe, como é que você consegue que o corpo faça uma maratona todos os dias? Ele disse, o corpo faz tudo o que a mente lhe manda fazer. Exatamente. E então, se calhar, você teve muitas conversas. Mas é isso mesmo. Não é só o corpo faz o que a mente manda fazer, mas a nossa mente gera a nossa vida da forma como nós queremos que ela seja. Somos o que nós pensamos? Somos aquilo que nós queremos ser. E somos um bocadinho aquilo que nós pensamos, porque às vezes nós confundimos um bocado e às vezes vivemos com pensamentos errados, principalmente refiro ao nosso tema de há bocadinho, as pessoas que vivem agarradas aos medos. Uma pessoa que tem muito medo de tudo, parece que tudo lhe acontece mal, por isso se justifica o facto dela ter medo. Mas na realidade ela acaba por atrair os medos todos e se ela se sair, soltar desses medos e olhar noutras direções, se calhar ela consegue outras conquistas diferentes. Eu tenho esta crença de que de facto nós temos na vida aquilo que queremos ter e podemos construir a nossa vida da forma como quisermos. Embora isto seja muito subjetivo, porque depois também vivo situações em que eu pergunto a mim própria porque é que isto me acontece. Não era isto, não estava suposto, não é? Não compreendo, afinal existe um fator sorte ou não? E há algumas dúvidas que eu ainda tenho. Mas somos nós normalmente o nosso próprio adversário? Eu acho que sim. Na maior parte das vezes nós somos o nosso próprio adversário. Nós somos muito mais capazes do que aquilo que nós pensamos que somos. Nós podemos ir muito mais longe do que aquilo que nós pensamos. E nós normalmente dizemos, eu não sou capaz. Como é que ela sabe se não é capaz? Já tentou? Já tentou, exatamente. Se calhar não tentou, não é? Mas parte logo do princípio que não é capaz. Portanto, tem nada a ver com ser mulher ou não tem nada a ver com ser português? Nós conseguimos. Não. Tem a ver com as pessoas. Acima de tudo com as pessoas, com a nossa maneira de ser e a nossa maneira como nós enfrentamos a vida. Naturalmente, se nós tivermos uma educação que nos incentiva a nos concentrarmos na derrota, provavelmente teremos mais dificuldade de vencer. Se nós temos uns pais que nos ajudam a ver sempre o lado positivo das coisas e a ver o lado da vitória, se calhar nós sabemos construir mais. Mas também eu acho que nem toda a gente tem sorte da forma como nasce e na família como nasce, mas podemos dar a volta à situação, podemos aprender com os outros, podemos aprender com a vida, podemos tirar grandes lições e podemos dar o nosso próprio rumo. O mundo está cheio de história de pessoas que nasceram em famílias com menos condições e construíram grandes projetos e conseguiram ir muito longe. E essas pessoas são sempre um exemplo. A Elizabeth tem bons exemplos positivos em casa dos seus pais? Os meus pais deram uma educação que eu acho que foi correta, foi à medida daquilo que eles podiam dar. Fomos uma família feliz e ainda somos, tenho 3 irmãs, tenho uma catrefada de sobrinhos, entendemos todos muito bem e eu acho que de facto a base que eu tive, o carinho que tive, o apoio das minhas avós, toda aquela influência da família me deram aquilo que eu precisei para ser suficientemente forte para ir construindo a vida à minha medida e à medida daquilo que eu queria. E, portanto, acima de tudo... Algum conselho que, assim, da sua avó, da sua mãe ou do seu pai que diga, uau, ali quando eu estava lá de 4 horas andando na moto ou no caminhão, lembra-se dessa situação? Eu lembro, acima de tudo, da grande capacidade de trabalho da minha avó materna, do quanto ela se empenhava para fazer, para construir, e foi sempre um exemplo de mulher ativa, sempre muito forte a construir as suas coisas, e esse ficou-me um exemplo dela, não é? No fundo, quando era criança, a minha mãe, como tinha 4 filhas, de vez em quando mandava 2 para a casa da avó para ficar um bocadinho aliviada, e eu aqueles meses, pronto, aquele tempo que eu passei com a minha avó, que tinha uma liberdade enorme para brincar à minha maneira, para gerir as minhas coisas, deram uma aprendizagem fabulosa que depois eu apliquei no futuro, à medida quando me tornei adulta e quando comecei a ter desporto como uma atividade dela, importante para mim. Excelente, também tenho o mesmo recordo das minhas 2 avós. Como se faz para não se perder? O GPS hoje em dia ninguém se perde? O GPS não ajuda absolutamente nada. O GPS está bloqueado, não. O GPS começou por ser uma grande ajuda, não é? E então começou-se a perceber que os pilotos começavam a andar, as equipas começavam a andar muito depressa. Mas não se pode usar GPS? Os acidentes eram muito graves e então arranjou-se uma fórmula que foi, todos nós levamos GPS, mas o GPS está bloqueado. É programado com o nosso percurso e ele serve acima de tudo
para espiar aquilo que nós fazemos. Se nós cumprimos o percurso ou se excedemos a velocidade em determinadas circunstâncias. Por exemplo, eu de caminhão não posso andar a mais de 150 km por hora, nas aldeias tenho que pagar... Não pode dar mais de 150? Não, é o máximo que eu posso andar de caminhão. Mas o caminhão pode dar mais do que isso? Se não tivesse limitado, poderia. Ah, é? Nas aldeias só posso passar a 30 ou a 50 km por hora e, portanto, se eu exceder, o GPS registra e vai contar tudo à organização que eu me portei mal e a organização está pronta para me dar uma penalização em tempo que me vai impedir de fazer uma boa classificação. Mas o GPS está lá. Como é que funciona? Eu tenho determinados pontos do percurso por onde eu tenho que passar rigorosamente e tenho que ir sozinha com a ajuda do roadbook que a organização nos dá. O navegador vai-me dando as notas para onde é que eu tenho que passar e eu depois tenho que me aproximar daquele ponto rigoroso onde tenho que passar, tenho que me aproximar pelo menos de 3 km. Quando eu me aproximo de 3 km, o GPS acorda, aparece a setinha e ele leva-me exatamente àquele ponto onde eu tenho que passar a menos de 90 metros. Então ele registra que eu passei naquele ponto, faço mais 3 km, o GPS desaparece, fecha e eu tenho que ir sozinha outra vez com o meu navegador com o mapa à procura do caminho. É um roadbook, é um caderninho de notas que é baseado no quilómetro zero, portanto quando nós partimos pomos o conta quilómetros a zeros e depois a primeira nota será 200 metros, cruzamento de pistas, segues em frente, por exemplo. Depois 500 metros, tens uma vala perigosa, contorna para a direita. Pronto, e em cada ponto, em cada nota do roadbook, a gente vai situando e tendo a certeza que está no caminho certo. Às vezes acontece nós temos dúvidas no caminho, então aí temos que dar voltas e voltas à procura. Mas aquela situação de andar completamente perdido e agora não sei para onde é que é de ir, nunca acontece. Portanto, a regra é voltar à última nota que sabíamos que estávamos certos, fazemos isso e depois volta-se a fazer o percurso, se calhar já de uma maneira diferente e normalmente corrige-se o erro. Há uma pista que não se viu ou falhámos a contagem dos quilómetros ou há um erro no roadbook e consegue-se descobrir qual é o erro. Às vezes demora-se um bocadinho de tempo consoante o grau de dificuldade da situação, mas vai-se fazendo. Que excelente exemplo para os empresários. Que as coisas não estão a dar certo, voltamos ao ponto que estava a dar certo e continuar a partir daí, não é? Pensa-se, organiza-se, olha-se com outros olhos, não é? Para não se fazer exatamente o mesmo erro mais uma vez. E normalmente depois à segunda tentativa ou terceira, na pior das hipóteses, consegue-se encontrar o caminho certo. Nós usamos muito o exemplo do GPS aqui, por exemplo, quando a gente, muitas vezes não sabemos o nosso destino, mas sabemos uma morada, então colocamos no GPS, é como o empresário tem um sonho, tem um objetivo, claro. Colocamos a morada, depois não sabemos como lá chegar, mas o GPS vai dizendo. Exatamente. E quando a gente erra, diz, recalculando a rota, não ficamos chateados e voltamos outra vez pelo Exatamente. Caminho certo, não é? E não perder a atitude. Quer competir até quando, Elizabeth? Não sei, portanto, até agora eu tenho corrido atrás da realização de um sonho, que era chegar ao topo da classificação geral da categoria caminhão. Consegui fazê-lo. Agora gostaria de gozar o facto de ter conseguido poder ir para as provas com o estatuto de bom piloto e lutar para os lugares da frente. Gostaria de fazer algumas corridas ainda nessas condições. Não sei se vou conseguir fazer, mas vou tentar fazer de certa forma. Eu realizei o meu sonho, atingi a minha meta, não é? Mas é um bocadinho frustrante parar quando se percebe que se conseguiu, não é? Até agora construiu-se. Quando temos a casa construída, não se pode usufruir da casa que se construiu. É um bocadinho decepcionante, não é? Não é. Insiste, persiste e não desiste. Vamos lá chegar. Vamos lá chegar. Tem ídolos? Não tenho muitos só, ou seja, durante estes anos em que participei, a Jutta Kleinschmidt, que foi a primeira mulher a conseguir ganhar uma categoria à geral numa grande maratona, ela foi a primeira, eu fui a segunda, ela foi a minha fonte de inspiração, porque o facto de ela conseguir foi aquele exemplo que não havia até à altura de que de facto as mulheres podiam conseguir. Ela conseguiu, ok, é alemã, tem muitos meios, tem muitas condições, mas é mulher e conseguiu. Será que eu posso conseguir também? E foi ela a minha grande inspiradora ao longo destes anos. E é uma das razões que nós estamos aqui a fazer este projeto com a Juice Academy, para que outras pessoas que estejam a ouvir isto, que sejam um exemplo Elizabeth para eles, e se a Elizabeth conseguiu, porque é que eu não devo conseguir também? E eu acho que necessitamos mais exemplos aqui em Portugal, porque nós temos grandes empresários e grandes esportistas que eu acredito que até muitos deles têm muito maiores desafios do que se calhar se estivessem a viver noutro país, como a Espanha, ou a França, ou os Estados Unidos, que apostam muito nas pessoas que têm potencial. Não é? Tem rotinas diárias?
Já faz o ginásio, vai sim, todos os dias? Sim, tenho. Há coisas que faço sempre e as pessoas normalmente queixam-se muito contra a rotina e eu sou daquelas que de vez em quando quero voltar para casa para a minha rotina, porque sabe bem, de vez em quando a nossa rotina acaba por ser um bocadinho as nossas raízes, mas esta questão de sair de manhã para o ginásio, tomar o meu pequeno almoço que é feito por mim, com as coisas que eu gosto, de fazer a minha comida e comer as coisas que eu gosto de comer na minha casa, pronto, acaba por nos saber bastante bem. É bom viajar, é bom fazer coisas diferentes, mas de vez em quando há aquela necessidade de voltar à nossa base para nos sentirmos bem, para nos sentirmos seguros e ganhar coragem para a próxima. O que é que gosta de fazer nos tempos livres? Porque agora o seu hobby é a sua profissão. Sim, mas gosto imenso de mergulhar, não é? Ok. Porque nós tínhamos falado. Tenho um outro hobby que é o hobby da Qual é o caminhada. melhor lugar em Portugal para mergulhar? Em Portugal não há bons lugares para se mergulhar, talvez o melhor seja de facto as berlengas, que é onde a água é um bocadinho mais clara. Mas de uma maneira geral a água tem pouca visibilidade, a água é escura e é muito fria. Por isso não é dos melhores sítios para Açores, se mergulhar. se calhar? Os Açores, exatamente, e a Madeira também. Estava a pensar só no continente. Mas são dois bons sítios. Eu aprendi a mergulhar exatamente na Ilha Terceira. Foi lá que eu fiz o meu curso de mergulho e ganhei toda a experiência. Mas estava a falar nas caminhadas, que é uma coisa que eu gosto imenso de fazer, que é ótimo para o stress. A gente começa a andar e anda durante 4, 5, 6 horas, o que for. 4 horas a andar? Fui desde, por exemplo, de Porto Covo ao Cabo de São Vicente, foram 180 km a pé. Uau. E descobri paisagens fabulosas que o nosso país tem, onde não se vai nem de bicicleta. E foi uma experiência muito gira, mas filo em 8 dias, naturalmente. E gosto imenso de ler e de aprender. Ok. Coisa que eu faço pouco porque o tempo não sobra. Mas nas férias, ao longo do ano vou comprando livrinhos para levar nas férias, para tentar aprender sempre mais qualquer coisa nova. Os meus temas favoritos são sempre os temas da psicologia. Excelente, nós gostamos muito de recomendar livros aqui. Que livro costuma oferecer aos seus amigos ou um livro que lhe diz muito que leu nos últimos tempos? Se calhar se me fala em livros, se calhar posso falar do livro que nós publicámos muito recentemente, agora em janeiro, quando acabei o Dakar, que é um livro de fotografias, é o livro do fotógrafo Jorge Cunha, que é um fotógrafo que acompanha as nossas corridas desde sempre. As fotografias são muito importantes para nós porque é a forma que nós temos, por um lado, para mim, de perceber os sítios por onde passo, porque não tenho tempo de olhar para a paisagem, usufruir daquelas paisagens magníficas, de perceber os sítios por onde ando, mas também é uma ferramenta muito útil na comunicação dos nossos feitos com a imprensa, com as pessoas em geral. Portanto, ao longo destes anos nós temos recolhido fotografias magníficas. Nem todas elas são aquela fotografia publicitária que divulga o nosso patrocinador, portanto há outras onde o caminhão é muito pequenino, que mal se vê, mas que a paisagem é fabulosa, e nós decidimos compilar essas fotografias num livro, as fotografias que representavam os nossos últimos 5 anos de corridas, e eu escrevi alguns textos para servir de enquadramento para esse livro. Esse livro chama-se 100 imagens, algumas histórias. Na realidade não são muitas histórias, são descrições de enquadramento às fotos para as pessoas perceberem as fotografias, e é um livro que nós pusemos à venda. Foi um livro que foi oferecido pelo nosso patrocinador, mas que nós pusemos à venda para ele estar acessível a quem quisesse, e cujas receitas revertem a favor da Associação Humanidades, que é uma associação que apoia jovens mães em situação de risco, que lhes ajuda a aprender a tomar conta dos filhos, a aprender a ter uma profissão ou a permitir-lhes continuar a estudar e a ter esperança na vida a partir daí, apesar da gravidez. Eles fazem um trabalho muito meritório, são uma associação que é muito pouco conhecida e, portanto, foi uma forma de eu apoiar alguém também com o meu projeto. E, portanto, o livro está à venda, não são grandes quantidades que estão à venda, mas as pessoas que gostam do meu projeto, que gostam da minha história, que se quiserem ter acesso ao livro e às fotografias, ao mesmo tempo estão a apoiar a Associação Humanidades e é, como se costuma dizer, o gesto 2 em 1. Nós aqui adoramos apoiar. Se depois nos faz chegar 20 livros, seria ótimo para a gente depois oferecer às pessoas que estão a ouvir. Está bom? Obrigada. Então, mas que livro, pessoalmente, que leu, que lhe disse alguma coisa, que lhe ajudou psicologicamente ou conseguir continuar a perseguir os seus objetivos? Tenho lido muitos livros, mas lembro-me muitos livros nesta área da psicologia, e lembro-me que um dos meus grandes problemas quando comecei a andar de caminhão foi exatamente o trabalhar com outras pessoas de perto, em situações de risco. Porque na moto ia sozinha. Na moto ia sozinha, exatamente, e só via o mecânico ao final do dia.
dizia-lhe os problemas que tinha na moto e depois ia descansar. No caminhão eu tenho que fazer todo o trabalho em conjunto com os meus parceiros de equipa e temos que viver aquelas 24 horas por dia juntos. E eu que eu achava que era uma coisa muito boa, uma coisa fabulosa, a certa altura percebi que era um problema muito grande. As coisas tornavam-se muito difíceis para mim. E então eu tive que repensar muito bem. E então desatei a comprar livros sobre gestão de equipa. Os livros dos treinadores de futebol todos que apareciam aí no mercado, eu fui comprando e tenho lá uma pequena coleção de livros sobre trabalho de equipa com os quais eu aprendi e que me permitiram refletir muito sobre esta situação e fazer grandes progressos. Acima de tudo, permitiu-me ganhar coragem de me assumir como líder de equipa e assumir um bom papel de líder e trabalhar com a minha equipa de uma forma correta para termos bons resultados. Muito bem. E se a gente tivesse uma máquina do tempo e pudéssemos voltar atrás e conhecer Elizabeth com 18 anos ou 20 anos, o que é que lhe diria, em que situação, o que é que estava a passar para a sua mente? Porque hoje em dia a juventude, muitos deles, não sei o que é que eu quero fazer na vida, não sei o que eu quero. A Elizabeth tinha objetivos claros naquela altura? Acima de tudo tinha um objetivo muito determinado, que era o curso que eu queria tirar um curso superior, queria ir para a faculdade. Portanto, esse foi o meu grande incentivo para estudar enquanto jovem e para levar a escola a sério, porque de uma maneira geral os miúdos vão para a escola e acima de tudo não sabem o que é que lá andam a fazer, nem conseguem perceber a utilidade das coisas que aprendem. E se calhar isso é uma lacuna grande do nosso sistema de ensino, é que os jovens andam sempre perdidos. Se eventualmente têm pais que lhes dão um fio condutor que os ajudam a orientar-se, eventualmente eles continuam a estudar e chegam a algum lado. Mas há muitos casos que os pais, mesmo que tenham um bom nível cultural, mesmo que tenham formação, às vezes não conseguem passar esses princípios aos filhos e os miúdos andam perdidos durante muito tempo e às vezes chegam adultos sem saberem exatamente o que é que querem da vida e como é que se poderiam realizar com ela. E acima de tudo, eu acho que é importante que os jovens pensem que a vida passa muito depressa, os anos passam a correr e a gente, quando de repente damos por nós e já vivemos não sei quantos anos, e corremos o risco de chegar a uma fase da vida e dizer assim, eu não aproveitei os anos que tinha para aproveitar. E é muito importante pensar-se exatamente aquilo que se quer, o que é que nos faz sentir bem, o que é que nós queremos para a nossa vida, criar a nossa meta, criar o nosso rumo, o nosso objetivo e trabalhar para o realizar. Acima de tudo, eu acho que isso que é importante. Excelente. Eu tive, dos 10 aos 20 anos, fiz o liceu em Toronto, no Canadá, e lá incentivam muito as pessoas a ter um trabalho part-time. Trabalhar num restaurante, a lavar pratos, ou servir de empregado de mesa, ou trabalhar numa fábrica no verão, e etc. E eu fiz esse percurso, é o que a gente diz, façam várias experiências. Exatamente. Eu lembro um ano, estava a trabalhar numa fábrica de aquelas assembly lines, que estava ali só, fazia a mesma coisa toda a hora. Só olhava para o relógio e disse, este ano eu vou estudar, que eu não quero passar o resto da minha vida a fazer isto. É isso mesmo. E é isso que falta a maior parte dos pais. Os pais hoje acham que a função deles como educadores é trabalhar e dar tudo aos miúdos que os miúdos querem. E sentem-se mal, sentem que são maus pais, se obrigarem os seus filhos a enfrentarem situações difíceis, Exato. Situações que os façam crescer. Mas se calhar, se eles são bons pais, se exatamente proporcionar aos seus filhos essas experiências de trabalho duro, trabalho difícil, de sacrifício, porque acima de tudo há uma coisa que eles vão perceber, é aquilo que eles não querem para eles quando forem adultos. Foi isso que eu descobri. E conseguem se calhar dar valor àquilo que os pais lhes dão, que a maior parte dos jovens não valoriza aquilo que os pais lhes dão. Acham que os pais têm a obrigação de lhes comprar tudo aquilo que eles querem. E portanto eu acho que os pais, de uma maneira geral, têm que repensar o seu papel como educadores, se calhar dar menos bens materiais, mas proporcionar situações aos filhos que lhes permitam crescer. O não, se calhar, é uma ferramenta fundamental na educação dos jovens e os pais não têm coragem de a utilizar. E depois não se criam jovens com a mentalidade saudável. Criam-se jovens dependentes, incapazes, que não são capazes de enfrentar uma vida, uma atividade, uma profissão. E nota-se cada vez mais isso. Eu acho que o objetivo é mesmo ter várias experiências para saber o que é que não querem fazer ou querem fazer. E depois como são tratados nas empresas, com diferentes pessoas, atuar com outros companheiros e etc. A gente, às vezes, estamos aqui a recrutar pessoas para a área comercial e vemos pessoas que são formadas com curso superior e dizem, então, mas tens alguma experiência? Não, nunca trabalhei. Os meus pais sempre diziam, o meu trabalho era estudar.
Exatamente. Mas agora estão aqui com zero experiência. Exatamente. Não é? E depois temos outros que, com grandes dificuldades, foram eles que pagaram o ensino, Exato. porque estavam a trabalhar e depois à noite iam trabalhar para um restaurante para poder pagar os seus próprios estudos, e esses vêm com têm fome. Uma bagagem. Vêm com uma bagagem, têm exatamente. fome, querem fazer as coisas. Exatamente. E depois existem muitos pais, vais fazer vendas, então, mas isso depois que não há nada fixo e etc. Depois não se dão conta que amanhã, ok, o fixo, para eles terem um fixo, alguém tem que fazer venda. Claro. E hoje em dia não há nada fixo realmente. O que é que há fixo? O mundo está sempre em mudança. Sem dúvida. E o que é hoje não era o que era ontem e estamos sempre para mudar. Portanto, temos de estar sempre prontos para agarrar a mudança e a diferença do dia da manhã. Que vai ser Agarrar a mudança sem medos, não é? É isso mesmo. E a Elizabeth com 80 anos, como é que gostaria de ver a Elizabeth com 80 Olha, anos? gostaria de ser uma mulher fisicamente em boas condições, Ótimo. dinâmica, capaz de continuar a criar projetos, saudável, não sendo capaz de correr, pelo menos a andar depressa, e portanto não aceitando a idade como o dizer acabou. Idade não é sinónimo de fim. Nós podemos fazer coisas fabulosas sempre ao longo da nossa vida, desde que a gente vá fazendo as opções certas e adequando aquilo que queremos fazer às nossas capacidades no momento, não é? Naturalmente, uma criança não faz o mesmo com um adulto e não faz o mesmo com um idoso, não é? Nós adaptamos as nossas atividades. Não podemos é dizer assim, agora tudo acabou, porque há sempre qualquer coisa que nós podemos fazer, que pode ser gira, que pode ser interessante, que nos faz viver e nós podemos aprender até ao final da nossa vida, seja ela quando for. Já senti que a Elizabeth é super competitiva e estou a vê-la com 80 anos aí a fazer competição de bengala. de bengala ou de drones. Exatamente, nunca se sabe. Se tivesse que escrever um cartaz ou uma palavra com uma frase e espalhá-la pelo mundo inteiro, o que é que diria e onde o colocaria? Se tivesse que um cartaz para ir pelo mundo inteiro, isso agora é difícil porque hoje em dia a forma de chegar ao mundo inteiro é sempre a net, não é? A net, não é? É a única forma que a gente tem de toda a gente ver rapidamente, independentemente da distância. O que é que eu diria? Se calhar eventualmente diria realiza os teus sonhos, trabalha para realizar o teu sonho. Acho que acima de tudo isto é aquilo que mais pode mover as pessoas, é acreditar que podem chegar onde querem e podem ter aquilo que gostariam de ter e de ser aquilo que gostariam de ser. E se calhar seria por aí. Agora, como é que eu faria esse cartaz para chamar a atenção das pessoas? Isso é que me iria obrigar a pensar aqui um bocadinho, porque nem tudo o que está na net é visível, não é? E, portanto, teria que arranjar uma forma de que ele chegasse realmente às pessoas. Não ter medo. Exatamente. Não ter medo. Olha, muito obrigado por ter aqui hoje. Eu acho que falamos de muitas outras coisas, não só do desporto. Muito obrigado. Onde é que as pessoas que nos estão a ouvir podem contactar com a Elizabeth? Como é que podem comprar o livro? Como é que podem as empresas patrociná-lo? Onde é que podem mandar um cheque de 1 milhão de euros para a Elizabeth não só ser um exemplo atual, mas ganhar essas carreiras todas? O livro está à venda nas livrarias FNAC e Bertrand, portanto, se não houver, as pessoas podem sempre encomendar. Eu tenho um site onde tenho o meu mail direto, aquele que eu uso diretamente. As pessoas todas que me querem contactar normalmente vão ao site e mandam uma mensagem, e normalmente tenho recebido mensagens, elizabethjacinto.com. Tenho recebido mensagens de muita simpatia, que é sempre agradável. elizabethjacinto.com, sejam simpáticos, ok? Empresas, vamos apostar nos portugueses, porque isso é que é importante aqui, e eu gostei muito desta entrevista, que seja um até já, porque gostaria muito de tê-la aqui de novo, porque batemos aquelas portas, ganhamos outra vez e mais exemplos, porque é isso que a gente precisa. Muito, muito obrigado. Muito obrigado, eu. Obrigadíssimo pela conversa.